sobre essa palavra, falando sobre o propósito de Deus para a nossa vida, né? Que a razão de tudo. Nós estamos aqui porque Deus criou todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus, e a gente fica perguntando, qual é a razão de tudo isso? A gente sabe que a razão de tudo é Deus. E abra sua Bíblia comigo, no livro do apóstolo Paulo, né, ou a carta, melhor dizendo, aos Romanos, está aqui na tela, Romanos capítulo 11, verso 36. Diz assim o apóstolo Paulo na sua carta, Romanos 11, 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Curve a sua cabeça. Ore mais uma vez pela minha vida em nome de Jesus. Pai, é para a honra e glória do teu nome que nós existimos. É para o Senhor que nós estamos aqui. É por causa disso, que Deus, que nós estamos aqui, para louvor da tua glória. E que nessa noite, mais uma vez, o Senhor revele ao nosso coração o propósito para o qual o Senhor nos trouxe à existência. Que o Senhor se revele a mim mais uma vez, que o Senhor se revele mais uma vez à tua igreja, aos que estão aqui no templo, aos que estão em casa acompanhando pela internet, ou aqueles que porventura ouvirão essa mensagem outro dia. Senhor, que o Senhor mais uma vez venha falar conosco, nos ensinando a tua vontade. Tenha misericórdia de mim, ajuda-me, ó Deus, e dê sabedoria, palavra revelada, autoridade, a unção do Espírito Santo, a unção que uma vez foi dada aos apóstolos, aos profetas, que esteja sobre este lugar, para transmitir a tua palavra com ousadia e que ela encontre os corações como uma boa terra e que possa germinar e dar muitos frutos e que os nossos frutos permaneçam para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer mais uma vez um amém? Pois dele, por ele e para ele. Pois dele, está falando de Cristo, por ele e para ele. Se estamos aqui, querido, porque Deus fez tudo isso. Provérbios capítulo 16, verso 4, diz que o Senhor fez tudo com um propósito. Deus fez tudo com um propósito. Até o ímpio para o dia do mal, para o dia do castigo. Talvez você fale assim, nossa, mas Deus criou pessoas para serem castigadas. Tudo Ele fez por um propósito. Não que Ele escreveu na testa da pessoa, olha, você vai ser castigado. Olha, esse aqui vai ser abençoado, aquele ali vai ser castigado. Não, e a salvação é para todos. A salvação é dada para quem quer, quem quiser. O Senhor franqueou. Quem deu crédito à nossa pregação? Aquele que crê e for batizado, será salvo. Então existe um princípio de que Deus criou dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Você escolhe a bênção para ser abençoado, você escolhe a maldição para ser amaldiçoado. É disso que está falando Provérbios. O Senhor fez tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Aqueles que cometem impiedade. Quem são os ímpios? São os que cometem impiedade, que não são piedosos. O que é piedade? Aquela pessoa que tem temor do Senhor, aquela pessoa que se inclina para Deus, aquela pessoa que busca o Senhor. Eles são pessoas piedosas. O ímpio, ele não é piedoso, ele é ímpio. Ele não se importa com Deus, ele não busca o Senhor, ele anda segundo os seus conceitos, segundo as suas ideias, ele não se preocupa em agradar a Deus. O Senhor criou todas as coisas para os seus
próprios propósitos. Nós estamos falando de uma vida com propósito. Logo, se Deus fez tudo, Ele fez com um propósito. Nós vimos aqui uma série de mensagens já de que tudo que acontece não é por acaso. Tudo tem um propósito. A razão de tudo. Tudo isso é para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Quando a gente olha para as coisas ao nosso redor, nós entendemos que Deus não fez nada por acaso. Essa é a razão de que tudo existe, incluindo eu e você. Se a gente existe porque Deus quis fazer a existência, não foi simplesmente para enfeitar a terra, porque já tem muita gente na terra, mas Ele nos trouxe, não é só para ser mais um na multidão. No nosso contexto de vida, por mais simples que ele seja, por mais que a gente fale assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não tenho importância, se eu morrer ninguém vai sentir falta. Já viu quando você está nesse nível de autoestima tão baixa, que você fala assim, ninguém gosta de mim, se eu morrer ninguém nem vai lembrar de mim. Deus te criou com um propósito. Você pode ter certeza que Deus sabe para que você existe. Tudo que existe, inclusive você. Deus fez tudo isso para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. Então as coisas começaram em Deus, como nós ministramos na primeira ministração, inclusive nós. Todas as coisas, a razão de tudo existir é Deus. E o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Será que é só a gente ficar falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Será que isso é manifestação da glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. A essência de Deus. A essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu esplendor. Quem é Deus? Quando a gente ver Deus, a gente vai ter exatamente a noção daquilo que Estevão viu. O Senhor assentado em alto sublime trono. Ele viu a glória de Deus. Os céus se abriram. Ninguém viu, Estevão viu. Quando ele estava morrendo. A Bíblia diz que ele viu o Senhor. A glória de Deus. A demonstração do seu poder, o ambiente da sua presença. Nós cantamos aqui, eu só quero a sua presença. Nós devemos desejar isso, querido. A presença de Deus. Não é tão somente aquela coisa que nos emociona, aquela coisa que nos arrepia, aquela coisa que nos faz, muitas vezes, perder o controle, chorar. Isso tem a ver com a manifestação da Deus, porque nós não suportaríamos ficar de pé diante dele. Na visão, Isaías disse que viu os serafins voavam com 2 asas, cobriam seus pés, com 2 asas voavam e com 2 asas cobriam seu rosto. Tamanha a glória de Deus, a presença de Deus naquele ambiente tão grande, tão glorioso. A glória de Deus é a expressão da sua bondade, de todas as suas outras qualidades que estão intrínsecas nele, sabe? São coisas eternas. Moisés quis ver a glória de Deus. E Deus falou com ele, Moisés, fica descosta que eu vou passar. Você não pode encarar. Diz a palavra que quando Moisés desce do monte, as pessoas não conseguiam olhar a face de Moisés. Tão forte foi a presença de Deus naquele ambiente, que Moisés refletia tanta glória. Então veja o quanto nós somos limitados e quanto nós temos que ser aperfeiçoados em Deus para poder entrar na sua presença. Eu digo na presença dele literal, por isso que a Bíblia diz que nossos corpos serão transformados, porque isso aqui é muito corruptível. Isso que é corruptível vai ter que ser transformado em algo muito incorruptível e perfeito para que a gente possa entrar na presença de Deus. Porque é muita glória, é muita santidade. E a gente precisa desejar isso.
A glória de Deus. E onde está, pastor, a glória de Deus? Onde está a glória de Deus? Basta olhar em volta. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Cuidado, porque o panteísmo é uma doutrina que ensina lá, uma filosofia de vida, que tudo é Deus. Os panteístas acreditam que tudo é Deus. Você é Deus, o cachorro é Deus, as árvores é Deus, o sol é Deus. Isso é o panteísmo. Aqui nós estamos dizendo que tudo que foi criado por Deus reflete a glória de Deus. Mas não é Deus, reflete a glória de Deus. Vemos isso em toda parte, da menor forma de vida, né? Aquela vida microscópica. Né? Até a Via Láctea, quando a gente vê os cientistas, as matérias, as pesquisas que mostram lá as galáxias, né? O universo, as estrelas, milhares de planetas, diz que tem mais estrela no céu do que areia na praia, do que areia no mar. Então você imagina, o cientista diz que tem mais estrelas do que areia. Você vai dizer, será? Eu não vejo tanta estrela assim. Mas é porque tudo isso reflete a glória de Deus, né? Do pôr do sol, das estrelas, a tempestade, as estações do ano, tudo isso. Olha que diz Salmos 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, quando você olha ao seu redor, o meio ambiente, a natureza, sabe, a forma como as coisas estão em equilíbrio, a Terra flutuando no universo. Quando você viaja de avião, eu já tive essa experiência, é muito interessante que você está lá nas nuvens, você olha a Terra lá embaixo. Olha que a gente não está tão alto assim, né? Porque quem sai da atmosfera tem uma experiência ainda maior. Mas você vê. Aí você está numa posição assim, você olha lá embaixo, aquele monte de luzinha, assim, eu viajei à noite, aquele monte de luzinha, fala, gente, tem tanta gente andando para lá e para cá. Você vê quantas pessoas são pequenas, né? E quanto nós somos pequenininhos diante de um universo, uma coisa tão grande. É algo extraordinário que só um Deus tão grande, tão poderoso poderia criar. Esse é o nosso Deus. Isso tudo reflete a glória de Deus. Olha, os céus declaram a glória de Deus. Então, queridos, nós precisamos também aprender a apreciar a glória de Deus nesse nível. Sabe, quando você acordar de manhã, que você sair, abrir a sua porta, você olhar para o céu e você falar, meu Deus, né? Que coisa linda, né? Mais um dia que o Senhor me deu o privilégio de contemplar a sua glória, de contemplar as obras das suas mãos. Você mesmo, quando você olhar para o espelho, você reflete a glória de Deus, porque Deus te criou com todas as suas particularidades, com todas as... Nós já falamos aqui, né, sobre essas questões de nós entendermos que nós somos um projeto de Deus e que não existe nada em nós que é imperfeito, às vezes nós que não nos aceitamos, mas que Deus nos fez como Ele quis que nós fôssemos, e Deus nos fez perfeito. Ainda que alguém possa dizer para nós que a gente tem defeito a X ou Y e tal, para tentar, são mensagens que o diabo muitas das vezes tentam para nos denigrir, nos entristecer, falando muitas vezes da nossa aparência, da nossa classe social, da nossa raça, daquilo que Deus fez. Mas a Bíblia diz que nós manifestamos a glória de Deus porque nós somos a criação. E tudo que Deus fez é bom, e tudo que Deus fez é perfeito. Então, nós também somos esse reflexo da glória de Deus. Ao longo da história, Deus tem revelado a sua glória às pessoas de diferente maneira. Ele revelou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, ele se revelava ali na criação, no próprio diálogo face a face com Adão, com Eva. Ele se revelava a Moisés. Eu falei que ele falou com Moisés lá, Moisés ficou com a face resplandecente. Ele se revelou através da Arca da Aliança, lá no tabernáculo. A glória de Deus estava ali, naquele ambiente,
Ninguém podia entrar ali, senão era fulminado. Era só o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos. Ali Deus se revelava naquele ambiente. Deus se revelou no templo, quando ele diz, olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque na primeira casa tinha ali a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, mas na segunda casa, o próprio Cristo. A glória de Deus se revelou por meio de Jesus. Ele falou, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Era a própria glória de Deus. E agora, através da igreja, a igreja revela a glória de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a glória de Deus no mundo. O mundo precisa olhar para nós e ver Deus em nós. Nós representamos Deus na terra. A igreja revela a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versos 6 e 7. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Olha, nós somos os vasos de barro. Nós refletimos a glória de Deus, mas isso não vem de nós. Vem de Deus. Sabe, as pessoas olham em nós deve brilhar a luz de Cristo, para iluminar o conhecimento da glória de Deus. Então, através da igreja, Ele ilumina o caminho para a humanidade, para que as pessoas tenham conhecimento de Deus. Mas não é porque nós somos capazes, ou porque nós merecemos, porque nós somos vasos de barro. O que é o barro? O barro é alguma coisa que não tem valor. Nós não somos vasos de ouro, nós somos vasos de barro. E nós fomos feitos do pó. Deus não pegou o homem, não fez de ouro, Ele fez do pó, para a gente saber que a gente não é nada sem Deus. A glória que há em nós é a glória de Deus. Por isso nós não devemos pegar nenhuma glória para nós, que se há alguma glória, se há algum louvor, pertence ao Senhor. Por que nós somos? Nós somos vasos de barro. Se Deus faz alguma coisa através de mim, através de você, não é para você, é para glorificar a Deus, para que o mundo conheça a glória de Deus, não em nós, para que a gente não pense que a gente é alguma coisa. Apocalipse 21, verso 23, diz que a cidade onde nós vamos morar será iluminada pela própria glória de Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Sabe, querido, no céu, a glória de Deus vai iluminar aquela cidade. Não vai precisar, de energia elétrica, de lamparina, de querosene, não vai precisar de bateria, porque a glória de Deus, sabe, a gente vai para um lugar tremendo, onde a glória de Deus vai iluminar. Não haverá trevas ali, não haverá sofrimento. A gente está falando da presença de Deus e do Cordeiro que vai iluminar a cidade santa, o lugar para onde nós iremos. A glória de Deus é mais bem observada em Jesus. Jesus é a própria manifestação de Deus, Ele é a luz do mundo, É Ele que esclarece a natureza de Deus. Jesus é a revelação do Pai. Ele falou, eu citei, que a mim vê o Pai, porque os discípulos falaram, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, olha para mim. Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Como é o Senhor. Graças a Jesus já não somos mais ignorantes a respeito de quem Deus realmente é, porque tudo que a gente quer saber de Deus foi revelado no Filho. Através de Jesus nós tivemos acesso ao Pai, porque Ele mesmo falou, eu e o Pai somos um. Talvez para nossa mente, porque discutir a teologia, a doutrina da Trindade, nós iríamos aqui levar muito tempo, mas a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, nós o veremos e saberemos exatamente o que Ele é, como Ele é.
mas o próprio Filho falou: olha, quem vê a mim, vê o Pai. João 1, verso 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, falando sobre o Senhor Jesus, porque existia naquele período uma doutrina que estava invadindo a igreja, dizendo que Jesus não era Deus, O gnosticismo, ele pregava que Jesus não era Deus, que Jesus era um semideus, mais ou menos como pregam as testemunhas de Jeová, que eles dizem que Jesus não é Deus. Mas João está dizendo, aquele que é a palavra, porque Jesus é o verbo que se fez carne, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse mesmo capítulo, João diz que ele era Deus. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra se manifestou. Então, João diz, nós vimos a sua glória. Sabe, querido? Eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles olharam os olhos de Jesus e viram a glória de manifesta na presença deles. Por isso ele faz essa defesa. Somos instruídos, queridos, a reconhecer a glória de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar a glória de Deus, nós devemos declarar a glória de Deus, nós devemos louvar a sua glória, nós devemos refletir a sua glória, nós devemos viver por sua glória. Por quê, pastor? Porque Deus merece. Sabe, um Deus que fez tudo em harmonia, um Deus que fez tudo com perfeição, nós lhe devemos toda a honra. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a glória. Sabe, o que eu fiz, querido? Falando de mim, o que eu fiz por vocês? Perto do que Deus fez, nada. Eu não fiz nada. Mas o carinho de vocês por mim me dão presente, me dão parabéns, porque vocês, de alguma forma, Deus tem usado de misericórdia comigo, que seja com uma palavra, com um ensino, mas eu não fiz nada. Agora, tu imagina um Deus que fez tudo. O que Deus merece? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A gente, sabe, fica lisonjeado, agradecido, quando nós somos lembrados por alguma coisa que a gente faz. Mas perto do que Deus fez, nós não fizemos nada. Então, querido, olha o que diz Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tudo, querido. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo, louvar a Deus por tudo, honrar a Deus. Olha ao seu redor, olha a natureza, olha o que Deus fez, olha o ar que você respira, olha o tempo de vida que você tem, olha a família que você tem. Louve a Deus, honre a Deus, exalte a Deus, porque Ele fez tudo isso para o louvor dEle. Em todo o universo, somente duas criações de Deus falham em glorificá-lo. Isso aqui é lamentável, porque quando você vê, sabe, o vento passando, tu fala, nossa, que ventaval, mas ele está cumprindo o propósito, porque Deus falou, vento, passa lá, o vento e o mar lhe obedecem. Quando você vê os animais correndo, você fala, olha, eles estão cumprindo o propósito dele,
Quando você vê uma bactéria decompondo um animal, tu fala assim, olha, ela está cumprindo o propósito dela, porque ela está ali, ela é um decompositor. Ela está cumprindo o propósito dela. Mas tem dois seres que não cumprem, que podem, né? Não cumprir o propósito que Deus criou, que são os anjos caídos e nós. Os anjos caídos, eles caíram. Não cumpriram o propósito, que era ficar lá na eternidade adorando a Deus, eles seguiram, né, o Lúcifer e foram precipitados. A Bíblia diz que uma terça parte dos anjos caíram do céu na rebelião. E os homens, queridos? Infelizmente, muitos de nós não estão preocupados em cumprir o propósito de Deus. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus. Sabe quando a gente não quer dar a Deus o que é devido? Ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que Deus. Então, quando o nosso coração encontra alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa, algo que se coloca no lugar de Deus, a gente comete o pecado da idolatria, o pecado de não dar a Deus a devida glória, recusar-se a dar a Deus a rebelião, a arrogância do homem. Foi esse pecado que causou a queda de Satanás, porque ele falou, eu vou colocar o meu trono acima do Altíssimo. É quando o homem também tem esse mesmo sentimento e fala, eu vou tomar conta da minha vida, eu não preciso de Deus. Não, deixa que eu faça o que eu quero. Quando Deus fala com você pela palavra, você ao invés de seguir a palavra, você fala assim, não, até o pastor até falou, pregou isso lá domingo, mas, não vou fazer isso não, vou fazer do meu jeito, que acho que o caminho de Deus é muito difícil, né? Quando a gente age assim, a gente está se rebelando contra Deus. A gente começa a acreditar que nós somos independentes. Essa independência de Deus trouxe a queda de Lúcifer e trouxe a queda do homem. Quando ele pensou, olha, a sugestão foi essa, né? Olha, você vai ser igual a ele. Vai morrer nada, né, menina? A peça aqui, vai morrer nada, menina. Deus não quer que você seja igual a ele. Aí a semente entrou no coração. Poxa, eu vou ser igual a Deus? Conhecedor do bem e do mal? Vou ficar por cima da carne seca, né? Foi aí, querido, que eles caíram. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Era tão lindo viver no jardim, na glória de Deus, na presença de Deus, mas o que o pecado fez? Nos afastou de Deus. E nós herdamos isso, né? A natureza pecaminosa. E pastor, como que eu posso dar glória a Deus? Como que eu posso dar glória a Deus? Já estou caminhando para o encerramento. Primeiro, querido, eu glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Você só vai dar devida glória a Deus quando você entender isso. Eu estou cumprindo o propósito de Deus. Olha o que Jesus disse na oração dele, lá em João 17, né, a oração sacerdotal, Jesus orando pela igreja, orando, né, já perto do final da sua vida na terra, ele disse assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A gente só vai glorificar a Deus de fato quando a gente estiver fazendo o que Deus quer. Cumprindo o propósito para o qual eu fui criado. Você foi criado com um propósito. A gente vai falar ainda bastante sobre isso. Então Jesus glorificou a Deus fazendo isso. Nós honramos a Deus da mesma forma. Não é só falando. Não é só dizendo glória a Deus, aleluia, graças a Deus, Deus muito obrigado. Eu glorifico a Deus porque Deus fez isso também. Amém, mas não é só isso. É fazendo, porque a fé sem obra, você só vai glorificar a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, você só vai glorificar a Deus quando você fizer
o que Deus quer que você faça. Você foi criado para fazer algo específico para Deus. E Ele quer que a gente cumpra isso. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Como posso dar glória a Deus? Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. Afinal de contas, é o primeiro e o maior mandamento. Amar a Deus acima de tudo. Então, amar a Deus tem a ver com adoração. Se você, pastor, eu já adoro a Deus, a gente vai entrar mais nesses propósitos especificamente, nas próximas ministrações. Mas guarda isso. O primeiro propósito de Deus para o homem é a adoração. Adorar a Deus. Nós adoramos a Deus. Se fizermos isso, nós estamos cumprindo o primeiro propósito. O primeiro propósito é adorar a Deus. Adorar a Deus é um dever de cada um de nós. Segundo, querido, damos glória a Deus ao amar os outros. Sim, quando você nasceu de novo, quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você confessou publicamente a sua fé em Jesus, você se tornou parte de uma família, a família de Deus. E agora nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ah, pastor, mas tem cada irmão problemático. E é verdade. Você tem algum membro problemático na sua família? Biológica? Tem? Nem por isso você vai deixar de amá-lo. Seu filho, sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu amigo, seu irmão. Você tem que amar. Não importa. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. É seu irmão, é sua irmã. Você tem que amar. Faz parte da família de Deus. Segundo propósito, querido, é amar os outros. Amai-vos uns. Se a gente não aprender a amar, e a gente vai falar muito sobre isso. E o que amor é esse? Como que isso é tão desafiador? Quando você nasceu na família de Deus, você ganhou muitos irmãos. Você ganhou pais espirituais. Você ganhou irmãos espirituais. Você ganhou uma família. Agora as pessoas são do jeito delas, né? E você vai ter que amar, porque o amor suporta, o amor espera, o amor é paciente, o amor não é ciumento, é o amor. Então você tem que me amar. Diga para a pessoa, olha, você tem que me amar. Dá teu jeito, me ama aí. Terceiro, querido, damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. O primeiro propósito é a adoração, o segundo propósito é a comunhão, que é o amor. E o terceiro propósito é o quê? É aprender, é o discipulado, é o discípulo, é você olhar para Jesus, o nosso mestre, e falar, eu quero parecer com ele, eu quero me tornar como Jesus. Quando você nasceu na família de Deus, agora, ele não quer que você seja um anão na fé, ele não quer que você seja aquela criança atrofiada espiritualmente, que não cresce, que não se desenvolve, que não amadurece. Sabe o que Deus quer que você seja? Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia de Deus, cheia de sabedoria, um varão perfeito, que maneje bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, um homem, uma mulher adulta espiritual. Não uma pessoa raquítica na fé, que só vive, pastor, eu não entendo nada, eu não sei de nada. Não, Deus não quer que você seja idiota. Deus quer que você seja um intelectual espiritual, um sábio, uma mulher sábia, um homem sábio. Então, buscar conhecer Deus, crescer, prossigamos em conhecer, em crescer e buscar o conhecimento de Deus. Então, Deus não quer que você seja aquele crente paralítico, Ele quer que você seja um crente que cresce, que amadurece. O que eu tenho que fazer, pastor? Leia a Bíblia. Estude a palavra, se aperfeiçoe. Não sabe, pergunta, vem para a escola dominical, vai para o discipulado,
frequenta os cultos, não faltam os ensinos. Queira crescer, Deus quer que você cresça, até que você seja maduro o suficiente para ensinar outras pessoas. Isso é o discipulado, isso é fazer discípulo. Ensinando a cumprir as coisas que eu vos ensinei. Vão, façam. Imagina se a igreja fala, pastor, eu já aceitei Jesus, agora eu quero só ficar aqui, só comendo. Igual aqueles passarinhos, já viu? Passarinho está lá no ninho. Aí a ave vem, bota lá a comida na boca dele. Tem gente que quer só ficar com a boca aberta na igreja, só comendo, só comendo, só comendo. Ei, vai chegar um dia que a ave pega assim aquele passarinho e fala, tu quer comer? Empurra ele. Minha mãe está doida. Imagina que daquela águia lá do espinhadeiro, empurra o filhote, agora vai voar, meu filho. Você vai ficar comendo a boca toda. A mãe não pode chegar perto do ninho que o bichinho... Tem um dia, querido, que Deus vai te empurrar e tu vai ter que voar. Porque se tu não voar, tu vai cair, tu vai morrer. Tem que crescer. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que saber responder a razão da sua fé. Por que tu está aqui na igreja? Eu não sei, Deus me salvou, amém, mas tu vai ter que saber. Porque Deus não quer idiota na igreja. Deus não quer pessoa que não sabe. Olha, culto é racional, entendimento. Deus te salvou e quer que você saiba por que Ele te salvou. Porque você vai ter que dizer para as pessoas o porquê que você vai para a igreja, o porquê que você ora, o porquê que você rejeita o pecado, por que você faz o que você faz. Então, o terceiro propósito de Deus para a sua vida é que você cresça, que você amadureça, que se torne como Cristo. O quarto, querido, nós damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Se eu não aprender, como é que eu vou falar, pastor? Então vem aprender. Viu? Tu vai ter que voar um dia. Você vai ter que voar. Deus não quer que o seu amor e propósito sejam mantidos em segredo. O evangelho é para ser pregado. O evangelho já diz, é boas novas, essa notícia tem que ser dada para a nossa casa. A gente começa lá em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Afinal de contas, chegou até nós porque alguém cresceu e nos ensinou. Agora somos nós que vamos transmitir o que Deus está fazendo para a glória dele. Então, como eu posso glorificar a Deus também? Falando de Jesus, evangelizando, compartilhando a minha fé, a minha esperança. Aleluia. Esse celular aqui não volta, não? Passa aí. Conclusão: viver o resto da sua vida para a glória de Deus exigirá então uma mudança na sua prioridade, na sua agenda, nos seus relacionamentos e tudo mais. Sabe, algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil. Eu sempre falo isso na igreja. Jesus não é uma coisa complicada, não. É muito simples, mas não é fácil. Não confunda simplicidade com facilidade. Às vezes, Deus vai exigir de nós, e sempre vai ser assim, vai ser difícil. Você vai dizer, isso é muito difícil, pastor. Mas Jesus passou por isso, até ele mesmo teve dificuldades com isso. Sabe, naquele dia, quando ele estava para ser crucificado. Olha o que Jesus falou, João 12, 27 e 28. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para nós encerrarmos. Jesus orando, ele diz assim: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Era uma coisa muito difícil que ele ia ter que fazer. Cheio da glória de Deus,
Era o próprio Deus, todo o poder. O ladrão da cruz até fala: olha, se tu és realmente o Cristo, salve-te a ti mesmo. Sai daí, ainda tira a gente, por favor. Se tu és realmente o Filho de Deus, olha que Jesus está orando. Agora o meu coração está perturbado. O que eu vou fazer? Pai, eu vou orar, Pai, me salva desta hora, né? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Jesus sabia qual era o propósito de Deus na vida dele. O Pai enviou ele para morrer em nosso lugar. O Pai enviou ele para ser crucificado. Ele tinha que subir o Gólgota. Sabe, querido, vai ter situações na nossa vida que você vai falar: Senhor, mas eu tenho que passar por isso. Senhor, não tem como ser de outra maneira. Mas se esse é o propósito de Deus, querido, que você tem que passar, você vai ter que passar para glorificar a Deus. Porque nós glorificamos a Deus não é só no dia da bonança, não, é no dia da dificuldade. É quando alguém olha assim e vê aquela viúva com seu filho morto em casa e pergunta: como que tu vai? Ela fala: eu vou bem, graças a Deus. Sabe, é quando as coisas não estiverem bem dentro da sua casa, lá nos seus negócios, quando a coisa não estiver legal, e você diz: olha, se essa é a vontade de Deus, que a glória seja dada a Deus, porque Ele vai me livrar. Eu não vou orar para que Deus tire isso, se essa não for a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade. Se é para glorificar a Deus, eu vou passar por esse lugar. Se é para glorificar a Deus, Daniel teve que passar pela cova dos leões. Se foi para glorificar a Deus, aqueles jovens foram jogados na fornalha. Se foi para glorificar a Deus, José foi vendido. Se foi para glorificar a Deus, os discípulos foram mortos. Se foi para glorificar a Deus, querido, eles não voltaram atrás. É fácil, pastor? Não é fácil. Quem disse que ser crente é fácil? É simples. Afinal de contas, a marca do cristão é humildade, simples como uma pomba. Você precisa ser simples. Mas a gente é cheio de vaidade, né? A gente é muito vaidoso. Mas Deus quer que a gente seja simples. Veja, querido, esse é o momento de decidir essa questão. Para quem você irá viver? Para si mesmo ou para Deus? Curva a sua cabeça, querido. Existe decisão na nossa vida que ninguém pode tomar por nós. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que você tem que viver para a glória dele. Você pode até titubear, imaginando se terá força para viver para Deus. Pastor, mas você acabou de dizer que não é fácil. E eu não vou ter força para viver para Deus. É mentira do diabo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível que crê. Você é vencedor, Deus lhe dará tudo que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Sabe, querido, eu não posso tomar essa decisão por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, você quer que eu me aceite a Jesus de novo? Não. Tem muitas pessoas que vão à igreja, mas não decidem viver para Deus. Quando Deus desafia, elas pulam fora. Quando Deus fala: tem que pagar esse preço aqui, elas falam assim: pastor, mas isso aí não dá para me fazer, não. Sabe, querido, Deus quer que você tome uma decisão hoje. Viver para Deus ou viver para mim mesmo? Nós estamos falando de viver com um propósito. Nós ouvimos, nessa noite, que o primeiro propósito é adorar a Deus. O segundo propósito é ter comunhão com os irmãos, amando uns aos outros. O terceiro propósito é se tornar semelhante a Ele. O quarto propósito é falar, compartilhar o amor dEle. Nós aprendemos que nós temos que viver para a glória de Deus. Ainda que seja difícil, ainda que me custe mudar a minha agenda, mudar os meus amigos, mudar os locais que eu frequento, mudar o meu estilo de vida. O que eu estou fazendo que não glorifique a Deus?
Se existe alguma coisa, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito Santo revele aos Teus filhos, que o Teu Espírito Santo comunique ao coração da Tua igreja, porque nós queremos viver para o Teu louvor, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos viver para a honra e glória do Teu nome. Senhor, se nós existimos, se a natureza te louva, se o universo te adora, se os animais, se todas as coisas que estão existindo glorificam o Teu nome, nós queremos nos unir, ó Pai, a esse ambiente de glorificação, para que o Senhor se alegre com a Tua igreja, para que o Senhor se alegre com o Teu povo, para que a gente possa refletir a Tua glória nesse tempo, porque nós somos o sal da terra, porque nós somos a luz do mundo, e se o Senhor está em nós, nós temos que brilhar a Tua luz, brilhar a Tua glória sobre as vidas que estão ao nosso redor, cumprindo, ó Deus, a razão, o propósito para o qual o Senhor nos trouxe à existência. Senhor, que no nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, os Teus filhos que estão orando comigo agora, entregando, ó Deus, a vida em Tuas mãos, para que o Senhor reine em nós, porque nós queremos viver, Senhor, para a Tua glória, todos os dias da nossa vida, tantos quantos o Senhor nos der, que nós possamos refletir a Tua glória para todos aqueles que estão ao nosso redor. Você pode dizer um amém, querido? Aleluia, que Deus te abençoe nessa noite. Para quem você irá viver? Para si mesmo ou para Deus? Leve essa palavra no seu coração. Tudo foi criado para a glória de Deus. Eu, você, tudo que há no mundo, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono reparador. Você que está conosco pela internet, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Viva para Deus, cumpra os propósitos de Deus. Senhor, despeça-nos em paz. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e nos livra do mal. Que a Tua mão esteja estendida sobre o Teu povo para abençoar em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós, digamos todos juntos. Amém. Aplaude ao Senhor porque Ele é bom.